Vamos lá, galerinha. O Arnon tirou meus minutinhos aqui de respiração entre um dia e outro. Então vamos lá. Tu lembra que eu te falei de um tipo de campo elétrico? O que é isso aqui? Quantidade de carga? É o nome completo. Quantidade de carga. Quantidade de carga. Número de partículas em excesso. Carga elementar. Carga elementar. Beleza. Então, olha só. Eu estava te mostrando que tem um tipo de campo elétrico na última aula, muito bom de trabalhar, que é o campo elétrico que tem um valor constante em todos os pontos, o campo uniforme. Eu te mostrei que para criar um campo do tipo uniforme, pegamos duas placas paralelas e grandes, ó, saindo do quadro, tá vendo? Vou conectar uma no polo, isso, no polo positivo, nesse caso, outra no polo negativo. A placa conectada ao polo positivo fica positivamente carregada e a placa conectada ao polo negativo fica negativamente, tranquilo? Pelo que nós acabamos de revisar das linhas de campo, as linhas de campo saem das cargas positivas e vão em direção às negativas, afinal elas representam a trajetória de uma partícula positiva. Muito obrigado. Espero que não seja só o colega que tenha decorado. Bom, o fato de as linhas serem paralelas e igualmente espaçadas é o indicativo de que o campo de fato é do tipo uniforme. Uniforme, é o que eu estava dizendo. Então eu estou te mostrando o campo elétrico uniforme. O senhor já fez isso? Não. Vou fazer algo novo aqui, calma. Uniforme. Não pode se esquecer que na física uniforme significa valor constante. Quer dizer que aqui é igual, aqui é igual. O que é igual, professor? O campo elétrico, né? O campo elétrico. Bom, tu já deves ter visto em física uma ideia muito importante criada por Arquimedes em 300 a.C., que é a ideia de densidade, que é massa sobre... Sabe? Arquimedes inventou essa relação matemática, inclusive o cara morreu, né, em função dessa invenção. E outro dia eu posso te contar a famosa história do Eurípides, mas não hoje. Bom, tem uma outra ideia em eletrostática que é bem parecido com densidade, só que olha o nome, densidade superficial de carga elétrica. De carga elétrica. Vocês concordam que essa placa tem uma certa área? Sim. Né? Pode ser uma placa quadrada ou retangular, perdão. Tem um comprimento e uma largura, multiplicando tem uma área, né? E é justamente nessa área de baixo que as cargas estão, certo? Por que elas não estão na parte de cima? Porque os opostos? Isso, por isso que elas migram para a parte interna. O que seria a densidade superficial de carga elétrica? Eu pego a quantidade de carga que está armazenada na placa e divido pela, não é volume, hein, porque é superficial, tá vendo? Eu divido pela área. Essa ideia, galera, é uma ideia nova, ó. Eu vou te confessar que é muito raro cair essa ideia no vestibular. Eu tô te falando ela porque vai que, bem no teu, né, aparece, mas é muito raro. Densidade superficial de carga elétrica, como é que se calcula? Pega a quantidade de carga que tem no objeto e divide pela área. Então é uma ideia parecida com massa sobre volume, só que não é volume porque é superficial, é área. E já que é densidade de carga elétrica, eu tenho que usar as cargas elétricas, lógico. Eu só te disse o que é essa densidade. Ah, isso aqui é uma letra grega, tá? Sigma. É uma letra grega chamada sigma, tá bom? É esse símbolo esquisito mesmo. Não fica magoado com as letras gregas. Usa um Szinho torto ali, tá bom? Então olha só. Eu queria te falar que uma das maneiras de calcular campo elétrico, porque eu te mostrei ali, ó, duas maneiras de calcular campo elétrico, ó, ali, ó, duas maneiras. E eu quero te mostrar uma outra maneira de medir um campo elétrico especial, o uniforme. Para tu calcular o valor desse campo elétrico uniforme, tu pode agir da seguinte maneira, ó. Tu pega a densidade superficial de cargas e divide por uma característica do meio, que nesse caso é a permissividade elétrica do meio. Onde é que a gente viu essa permissividade elétrica do meio? Na hora que eu falei do K, né? Quando eu falei do K, eu disse que o K historicamente foi inicialmente projetado dessa maneira, certo? Beleza? Então, esta informação, eu diria que tu só vai conectar com o resto da matéria lá no final do ano, certo? Mas como a apostila trouxe ela agora, já para plantar essa sementinha pensando no futuro, eu já discuti hoje com vocês isso. Aquele E é campo elétrico
uniforme, esse cara eu já dei o nome dele, tá ali. Só falta o nome desse aqui, permissividade elétrica. Permissividade elétrica. Otávio, Oi. uma felicidade da carga elétrica, tipo, praticamente falando, como é que é isso? Mede quanta carga tem numa superfície. Se eu boto pouca carga numa placa metálica, a densidade é baixa de carga. Se eu entubo de carga elétrica, a ponto até de repente de soltar raiozinhos para os lados, a densidade de carga elétrica está altíssima. Tá. Certo? Felipe, por que 10 vezes 10 a 6 não ficou 10 a 7? Poderia, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu deixei, o mais bonito seria 10 na 7. Eu deixei daquele jeito para mostrar que o meu raciocínio, que se um dos catetos era 6 vezes 10 na 6 e o outro era 8 vezes 10 na 6, o resultante teria que dar 10 vezes 10 na 6. Eu deixei daquele formato para deixar claro o raciocínio explicitado anteriormente. Mas é muito mais elegante escrever 10 na 7 para a resposta final. Parabéns pela colocação. Galera, então como eu disse, ó, não magoa. Essas aqui são ideias novas que acabaram de aparecer. Provavelmente não vai fazer nenhum exercício que contém essas ideias inicialmente, mas para que depois futuramente eu possa explicar algum detalhezinho, eu talvez tenha que retomar esses conceitos. Densidade superficial de carga elétrica, mede quanta carga tem naquela área, naquela superfície, e para medir campo elétrico uniforme, além de saber a densidade superficial de carga elétrica das placas, eu tenho que conhecer a permissividade elétrica do meio. Só por curiosidade, o do vácuo é 8,85 vezes 10 na menos 12. Mas tu não precisa saber isso. O K eu gostaria que tu lembrasse do valor do K. Alguém lembra o valor do K? Oh, que bonito. 9 vezes 10 na 9. Né? Usamos hoje, se não esquecer, você fica tudo da tarde. 9 vezes 10 na 9. Essa aqui, se tu for precisar, eles vão te fornecer inicialmente, não magoa, porque o filé é agora. Agora sim nós vamos entrar numa parte bonita. Atenção, hein? A parte mais importante da aula começa agora.